Fala, concurseiro! Se você não me conhece, meu nome é Samuel Luiz e este é o Legislação. Última aula do Decreto-Lei 220 e Decreto 2479. Na verdade, eu parti essa aula em duas novamente, porque senão ia ficar muito extensa. Mas ela e a outra fazem uma aula só, né? Um conteúdo só. Vamos ver os procedimentos de PAD, sindicância, revisão. Então, vai ser no canal, ativando as notificações, deixando o seu like aí. Já fez? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo! Concurso Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Decreto-Lei 220 e Decreto 2479. O Decreto-Lei é o Estatuto e o Decreto 2479 vai regulamentar esse Estatuto, que veremos na aula de hoje. Apuração das irregularidades, suspensão preventiva e sindicância. Lembrando que dividimos essa aula em duas partes. Hoje a parte 1, amanhã, 8 da noite, a parte 2. Então, bora começar. Lembrando que aqui na descrição do vídeo está o slide dessa aula aqui, bem importante para você acompanhar a aula e depois para fazer as suas revisões, né? Aí você acompanha junto com a lei para facilitar o entendimento. Vamos lá. A apuração das irregularidades. O decreto 2479 vai nos trazer o conceito de poder disciplinar, bastante comum no direito administrativo. Você já deve ter visto isso por lá, né? No direito administrativo. Poder disciplinar é a faculdade conferida ao administrador público, à administração pública, de quê? De prevenção e repreensão de infrações funcionais de seus subordinados no âmbito interno da administração. Então, grave isso, hein? Poder disciplinar, âmbito interno da administração. Importante para cá e importante lá para o direito administrativo. Muita questão em prova sobre esse assunto. Ele anda assim com o poder hierárquico, né? Então, qual o objetivo do poder disciplinar? É a prevenção e a repreensão de infrações funcionais no âmbito interno da administração. Agora vamos ver o conceito de infrações funcionais, né? O Decreto-Lei 220 vai nos trazer o conceito de infração disciplinar. Isso aí a gente já viu em aulas passadas, né? Constitui infração disciplinar do funcionário toda ação ou omissão capaz de quê? Comprometer a dignidade da função pública, o decoro da função pública, ferir a hierarquia e a disciplina, prejudicar a eficiência do serviço ou causar dano à administração pública. Então, o servidor público, lá no exercício das suas atribuições, pode cometer uma ação ou uma omissão, um ato, né, omissivo ou comissivo, capaz de fazer uma dessas coisas aqui: comprometer a dignidade da função pública ou o decoro da função pública, ferir a disciplina e a hierarquia, prejudicar a eficiência ou causar dano à administração. Então esse aí é o conceito de infração disciplinar. Agora, bem importante também, suspensão preventiva. O que o decreto-lei vai nos trazer a respeito de suspensão preventiva? É uma medida acautelatória, né? Uma medida preventiva, não constitui pena. Então, é uma medida preventiva para quê? Para que o servidor que está sendo investigado não venha a influir no andamento do processo. Então, ele será afastado preventivamente pelo prazo de até 30 dias, podendo ser estendido esse prazo até 90 dias. Então, suspensão preventiva, medida acautelatória de 30 dias, até 30 dias, podendo ser estendido até 90 dias. O decreto 2479 vai trazer exatamente isso que eu acabei de falar, né? Finalidade da suspensão preventiva é o afastamento do funcionário, quando necessário, para que ele não venha a influir na apuração de determinada falta, né? Que está sendo motivo de investigação. O Decreto-Lei 220 vai dizer quem pode suspender preventivamente o servidor. Poderá ser ordenada por quem? Pelo governador do estado, pelos secretários de estado e demais autoridades aqui de mesmo nível, né? Diretamente subordinadas ao governador, e os dirigentes das unidades administrativas em geral. Então essas aí são as autoridades, né? Governador do estado, secretários de administração e demais autoridades subordinadas ao governador, e os dirigentes das unidades administrativas são competentes para suspender preventivamente o servidor que estiver
sofrendo alguma investigação por alguma falta que venha a ser cometida lá no exercício das suas funções. A qualquer tempo, no curso do inquérito administrativo ou no ato de instauração do PAD, isso que diz o decreto 2479. Muito cuidado aí, hein? Já cansei de falar aqui e vou falar de novo. Essas duas normas trazem o conceito de inquérito administrativo e de PAD, processo administrativo disciplinar, como sinônimos, né? Então, essas duas normas vão entender que essas duas coisas são a mesma coisa, é o mesmo conceito, só muda que o decreto-lei vai chamar sempre de inquérito administrativo e o decreto 2479 vai chamar sempre de PAD, mas é a mesma coisa, hein? Na aula que vem, na segunda parte dessa aula aqui, eu vou explicar todo esse conceito, vou trazer o que a doutrina entende e vou explicar de novo, vou dizer de novo para lembrar vocês que essas duas normas trazem esses dois conceitos como sinônimo. Então, pode ser ordenada a qualquer tempo a suspensão preventiva no curso do inquérito administrativo e no curso do PAD, né? No ato de instauração do PAD. Então, vamos lá. O funcionário que responder por malversação ou alcance de dinheiros públicos ou infração que possa resultar pena de demissão lá no final, o decreto-lei vai dizer o que sobre isso? Poderá permanecer suspenso preventivamente, poderá, hein? Se liguem no verbo, a critério da autoridade que determinar a abertura do respectivo inquérito administrativo até a decisão final. Então, o que o decreto-lei está falando aí? Que no caso dessas três coisas aqui, malversação, alcance de dinheiros públicos, infração que possa resultar da demissão, poderá haver a suspensão preventiva do servidor até a decisão final a critério da autoridade competente. O que é malversação ou alcance de dinheiros públicos? Isso aqui é um conceito lá de AFO, né? Ainda bem que não caiu aqui para vocês. É a má administração de verbas públicas, né? Esse determinado servidor mexe com dinheiro público e comete alguma infração quando está, né, mexendo com essas verbas públicas, né? Então, não vamos adentrar detalhadamente na explicação do que é malversação ou alcance, não. Você tem que saber só isso aí, que é a má administração de verbas públicas. O decreto 2479 vai nos falar o que sobre isso? Será sempre suspenso preventivamente até a decisão final quem responder por malversação ou alcance de verbas públicas. Então, muito cuidado com o verbo. O Decreto-Lei 220 vai falar que ele poderá ser suspenso, é uma faculdade da administração suspender o servidor que estiver respondendo por malversação ou alcance. É uma faculdade, a administração suspende se quiser. Já o decreto 2479 fala que obrigatoriamente ele vai ficar suspenso até o final do inquérito administrativo, do PAD, né? Quem responder por malversação ou alcance. Ah, professor, então como é que eu vou responder a questão de prova? Você vai atentar o enunciado da questão, dependendo da norma que ele estiver cobrando. Se ele estiver cobrando o Decreto-Lei 220, poderá. Se ele estiver cobrando o decreto 2479, aí ele vai ficar suspenso, é uma obrigatoriedade. Muito cuidado aí na hora de responder as questões. E se não falar nada, você vai no decreto-lei, que é a norma hierarquicamente superior. Se você não viu essa aula, aula 1, vou deixar aqui no card. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. A suspensão preventiva vai ser com ou sem remuneração? Com ou sem direitos e vantagens? 3, 2, 1... Bora responder. Vamos aqui. O Decreto-Lei 220 vai falar o quê? No caso de suspensão preventiva, receberá vencimentos e vantagens proporcionalmente ao tempo de serviço, ressalvado o direito à diferença se for inocentado lá no final, hein? O Decreto 2479 vai falar o quê? Perderá 1/3 dos vencimentos e vantagens durante o afastamento por suspensão preventiva. Nós vimos isso aqui na aula 4. Eu vou deixar também aqui no card, né? Lá no começo. Então, no caso do Decreto-Lei 220, ele vai ser afastado preventivamente e vai receber vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, diferentemente do Decreto-Lei 2479. Aí ele vai perder 1/3 dos vencimentos e vantagens. Então, muito cuidado aí com o enunciado da questão, hein? Vamos lá. O Decreto 2479 vai falar o quê? O funcionário suspenso preventivamente terá direito à contagem do tempo de serviço relativo ao período do afastamento, desde que reconhecida a sua inocência ao final.
Por quê? Porque ele foi inocentado, né? Então, é como se ele estivesse trabalhando, ele foi suspenso preventivamente a critério da própria administração, então ela tem que arcar com os ônus aí, porque ele foi inocentado no final. Então, todo aquele tempo que ele ficou suspenso, todo aquele tempo que ele ficou aguardando em casa, vai ser contado como tempo de serviço, e ele vai receber a remuneração que ele também deixou de receber, né? Os direitos e as vantagens. Também o servidor terá direito, no caso aí, de ser suspenso preventivamente a contagem do tempo de serviço, se do processo resultar pena disciplinar diferente de suspensão, né? Ou advertência ou repreensão. Então, se ele for só advertido ou repreendido ao final, aí ele vai ter também o tempo que ele ficou esperando contado como tempo de serviço. Por quê, professor? Porque no caso de advertência e repreensão, ele não precisava ser afastado, né? Se ele foi afastado por critério da administração, então a administração tem que arcar com isso aí também. Ele vai receber uma advertência, uma repreensão e aquele tempo que ele ficou esperando em casa vai ser contado como tempo de serviço. O funcionário suspenso preventivamente terá direito ao que também? A contagem do período de afastamento que exceder do prazo de suspensão da suspensão aplicada, né? Por exemplo, no caso, ele é suspenso preventivamente, né? Digamos que ele é suspenso 60 dias. Aí no final do processo, do PAD, do processo administrativo disciplinar, ele é penalizado com uma suspensão de 30 dias apenas. Ora, ele ficou 60 dias esperando. Aí o que vai acontecer? Esses outros 30 dias a mais vai ser contado como tempo de serviço e ele vai receber os direitos e vantagens que ele perdeu por estar suspenso preventivamente. Porque excedeu a pena, né? Ele foi suspenso por 30 dias apenas. Então, ele ficou esperando lá suspenso preventivamente 60 até sair a decisão de 30 dias. Então, 30 dias aí a administração vai arcar com esse prejuízo. É o que está falando aí. Implica o direito também, a percepção dos direitos e vantagens no período correspondente. É o que acabamos de falar. Então, passamos aí pela suspensão preventiva. Agora vamos ver a diferença aqui de sindicância e de PAD. Sindicância. O que é a sindicância? Sua finalidade é apurar e punir situações que envolvam infrações funcionais leves. Então, aquelas penalidades mais leves, né? A apuração sumária é o quê? É uma simples averiguação que poderá ser realizada por um único funcionário. Por quê? Porque é mais simples do que o PAD, né? O decreto 2479 vai falar o quê? Poderá ser realizada por um único funcionário ou por uma comissão de 3 servidores preferencialmente efetivos. Então, lá no decreto 2479 tem a opção de ser 1 ou 3 servidores preferencialmente efetivo. E quais são os casos em que haverá a sindicância? Aquelas penalidades mais leves, né? Advertência, repreensão, multa e suspensão de até 30 dias. Essas aí são as penalidades possíveis aí no caso da sindicância. E se a penalidade exceder a essas aí? Como vai ser apurada? Vai ser apurada por meio do PAD, né? Do processo administrativo disciplinar, que é destinado ao quê? Aplicação de sanções mais graves, né? Aquelas sanções mais graves, demissão, cassação, destituição da função. Então, são essas aí. Quais são as etapas do processo administrativo disciplinar? Primeira etapa, que é a instauração por portaria, né? É a publicação do ato que institui a comissão processante. Então, a autoridade competente, para instaurar e para decidir, vai instaurar o PAD aí mediante portaria que vai constituir a comissão. Segundo passo aqui é o inquérito administrativo. Fase dirigida pela comissão, que inclui a instrução, a defesa e o relatório. Então, o inquérito administrativo, ele tem 3 fases, né? A instrução, a defesa e o relatório ao final. Um detalhe aqui bem importante, né? Essas 2 normas trazem o mesmo conceito, só que elas trazem nomes diferentes, hein? Então, ela vai trazer PAD no decreto 2479 e inquérito administrativo no decreto lei 220. Mas para essas 2 normas, isso quer dizer a mesma coisa, é o mesmo contexto. Então, para essas 2 normas, eles são sinônimos. Mas aqui é o rito original, aqui é o que acontece na prática, né? O inquérito administrativo está contido aqui dentro do PAD, é uma fase do PAD que constitui-se de quê? Instrução, defesa e relatório.
satisfatória. E a terceira etapa é o julgamento pela autoridade competente, né? Aquela autoridade que instaurou o PAD lá no começo, ela vai decidir também ao final. Então aí abaixo estão as hipóteses em que haverá o PAD aí, segundo essas duas normas. Suspensão acima de 30 dias, demissão e cassação da aposentadoria, cassação da disponibilidade. O decreto será promovida pela Comissão Permanente de Inquérito Administrativo, vinculada à Secretaria de Administração. Então, aí é uma comissão permanente, hein? Então, vai ter sempre uma comissão lá para dar andamento aos PADs, lá no Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro. Então, vamos lá. Apuração das irregularidades. A autoridade que tiver ciência de qualquer irregularidade no serviço público é obrigada a promover a apuração sumária. Quando vai apurar sumariamente? Por meio de sindicância, né? Isso que diz o Decreto-Lei 220. Não ficará restrita ao rito determinado para o inquérito administrativo. Então, quando uma autoridade tiver ciência de qualquer irregularidade, vai promover apuração sumária por meio de sindicância. O decreto 2479 vai acrescentar mais coisa aí. Vai falar o quê? A autoridade que tiver ciência de qualquer irregularidade é obrigada a promover-lhe a apuração imediata por meios sumários, que é a sindicância, ou por meio de processo administrativo disciplinar. Por quê? Porque vai ter casos que a gente vai ver no próximo slide que vai direto para o PAD, não precisa de sindicância, mas só os casos que veremos a seguir. Todos os outros casos tem que haver a sindicância. Aí, se no curso da sindicância, a comissão que estiver averiguando verificar que aquela penalidade pode ser superior àquelas permitidas na sindicância, vai informar a autoridade. Essa autoridade que determinou a apuração vai informar ao seu superior, que vai solicitar a abertura de PAD lá para o secretário de administração. Então, a gente vai ver esse detalhe aqui na frente. O decreto-lei vai falar o quê? A autoridade promoverá a apuração da irregularidade diretamente por meio de inquérito administrativo, né? Por meio de PAD, sem a necessidade de uma sindicância sumária. Quando? Então, quando vai direto para o PAD, quando não vai precisar da sindicância. No caso de já existir denúncia do Ministério Público, tiver ocorrido prisão em flagrante ou for apurar abandono de cargo ou função. Então, nesses três casos, vai direto para o PAD, não vai precisar de sindicância, né? Os dois primeiros são envolvendo crimes, né? Já houver denúncia do Ministério Público ou tiver ocorrido uma prisão em flagrante e, por último caso de abandono de cargo ou função. Por quê? Porque o funcionário desapareceu, né? Então, ele vai ser apurado no PAD, né? Vai ser uma apuração sumaríssima, nesse último caso aí do abandono de cargo ou função. Vai ser bem mais rápido, porque o cara desapareceu. Continuando aqui, apuração das irregularidades. As duas normas vão falar o quê? Se no curso da apuração sumária ficar evidenciado falta punível com pena superior, advertência, repreensão, suspensão de até 30 dias ou multa, o responsável pela apuração comunicará o fato ao seu superior imediato e esse superior imediato vai solicitar a instauração de PAD. Vai solicitar a quem? Ao secretário de administração. Foi o que eu falei agora há pouco, né? Lá na investigação, lá da sindicância, digamos que fique evidenciado que a pena vai ser maior do que essas aqui permitidas, né? Então, essa autoridade que determinou a apuração por meio de sindicância vai informar ao seu superior e esse aí vai solicitar a abertura de PAD lá para o secretário de administração. O decreto 2479 vai continuar falando o quê? São competentes para determinar a apuração sumária de irregularidades, né? Por meio de sindicância. Os dirigentes das unidades administrativas ocorridas no serviço público do Estado até o nível de chefe de seção, né? Então, as autoridades, aí dirigentes das unidades administrativas, por exemplo, um superintendente de uma autarquia. Então, esse superintendente vai poder solicitar a apuração por meio de sindicância, os diretores vão poder, os coordenadores, até o chefe de seção. Aí abaixo do chefe de seção, não.
até o chefe de seção e ascendentemente até os dirigentes das unidades administrativas, esses aí poderão solicitar a abertura de sindicância. Vão poder determinar a apuração sumária das irregularidades. Agora vamos passar aqui pelo procedimento da sindicância. Qual vai ser todo o caminho percorrido aí pela sindicância? Quem vai trazer isso é o decreto 2479. A autoridade vai tomar ciência de uma irregularidade. Aí vai fazer o quê? Após tomar ciência da irregularidade, vai determinar a apuração sumária da irregularidade por uma comissão de 3 servidores preferencialmente efetivos ou apenas um servidor, né? Então, ele vai mandar aí, vai determinar que essa comissão apure esse fato. Então, a comissão vai lá começar a investigar, né? Vai colher todas as informações, ouvindo quem? O denunciante, a própria autoridade que ordenou a sindicância, vai ouvir o suspeito, se houver, se ele for conhecido, vai ouvir os servidores e vai ouvir estranhos relacionados ao fato. Quando ela ouvir o suspeito, as declarações do servidor suspeito serão recebidas também como defesa, dispensada a citação para tal fim. Então, a comissão vai ouvir o suspeito e tudo que ele falar ali vai servir como defesa, assegurada, porém, ajuntada pelo suspeito, no prazo de 5 dias, de quaisquer documentos que ele considere úteis. Então, a comissão vai ouvir o suspeito, aquilo vai ser considerado uma defesa, mas o suspeito ele pode requerer a juntada de documentos lá que ele tiver conhecimento ou que estiver na posse dele, no prazo de 5 dias a partir dessa inquirição da comissão. Continuando aqui, a comissão vai proceder à juntada de quaisquer documentos aí que ela apurar no curso aí dessa investigação, nessa apuração sumária. E no final, ela vai concluir pelo quê? Pela existência de irregularidade ou pela inexistência de irregularidade. A comissão ela vai apenas angariar os fatos, né? Ela vai documentar os fatos sem juízo de valor. Ela só vai colocar os fatos que ela tiver ciência. Vamos ver isso aqui. E no final vai concluir, né? Pela existência ou não de alguma irregularidade. Em qualquer caso, deverá ser de imediato apresentado relatório expositivo. O que é um relatório expositivo? É só com os fatos, sem juízo de valor nenhum, né? Ninguém vai dar opinião lá, vão só documentar os fatos. Contendo exclusivamente, de modo claro, ordenado, os elementos fáticos colhidos ao curso da sindicância, abstendo-se o relator de quaisquer observações ou conclusões de cunho jurídico. Então, é o que eu acabei de falar, sem juízo de valor, né? Deixa eu sair daqui da frente para vocês verem melhor. Deixa eu ir para o outro lado. Pronto. Então, continuando aqui. Aí a comissão apresenta lá um relatório para quem? Para a autoridade que determinou a apuração. Cabe à autoridade competente a capitulação de eventuais transgressões disciplinares verificadas. Então, quem vai capitular lá, quem vai dizer qual penalidade vai ser aplicada é essa autoridade que determinou a apuração sumária. Se no curso da apuração sumária ficar evidenciado falta punível com pena mais grave, o responsável pela apuração comunicará o fato ao superior hierárquico. Aquela autoridade que determinou a sindicância, ela toma ciência de um fato mais grave, então ela vai comunicar ao seu superior e esse superior vai fazer o quê? Vai solicitar de imediato, pelos canais competentes, a instauração do PAD. Vai solicitar a quem? Ao secretário de administração. É o que está falando aí e o que a gente já falou também, né? Deixa eu voltar lá para o outro lado. Então pronto. Então a comissão entrega o relatório à autoridade. O relatório será encaminhado à assessoria jurídica vinculada àquela autoridade, né? Vai ter um gabinete jurídico lá que irá propor a essa autoridade o quê? Então, essa assessoria jurídica, quando receber o relatório, vai propor o quê? O arquivamento da sindicância. Quando? Quando inexistente irregularidade ou não foi identificado o autor dessa irregularidade. Então, a assessoria jurídica vai propor o arquivamento. Ou poderá propor o quê? A aplicação de penas. Quais as penas? Aquelas admitidas na sindicância. Advertência, repreensão, suspensão de até 30 dias e multa, hein? Suspensão maior que 30 dias só por meio de PAD.
ou também pode propor o quê? O encaminhamento do expediente ao secretário de administração, no caso de entender cabível pena maior do que suspensão de 30 dias. Então vai poder propor essas três coisas: arquivamento, aplicação das penas cabíveis, no caso da sindicância, ou encaminhamento a quem de direito, ao secretário de administração, para dar encaminhamento ao PAD. Então é isso aí que vai poder fazer a autoridade quando orientado pela assessoria jurídica, né? Vamos lá, o decreto 2479 vai nos trazer os prazos da sindicância, os prazos de conclusão da sindicância. Não poderá exceder ao prazo de 30 dias. Então, prazo de 30 dias aí para conclusão da apuração sumária, prorrogável uma vez, por quanto? Até 8 dias. Esse prazo é bem incomum, né? Então, bastante cuidado aí na prova. 8 dias é bem incomum. Então, não poderá exceder o prazo de 30 dias, podendo ser prorrogado uma vez por até 8 dias. Quando? Em caso de força maior devidamente justificado. Não é sempre que você vai poder prorrogar, não. Tem que ter um motivo aceitável, né? Caso de força maior devidamente justificado. E passamos aqui pela sindicância, bastante conceito. PAD também vai ter bastante prazo lá, bastante detalhe. Então, vejo vocês amanhã, 8 da noite. Então, pessoal, se você gostou da aula, se ela foi útil para você de alguma forma, siga o canal, ative as notificações, deixe o seu like, coloque algo aqui nos comentários, dúvidas, sugestões ou reclamações. Mais dicas lá no Instagram, @legislação. Lembrando que temos o podcast, aí você pode baixar e escutar aonde estiver. Então, vejo você amanhã na parte 2 dessa aula aqui. Vamos ver PAD, revisão e as disposições finais. Então, vejo você amanhã, 8 da noite. Meu nome é Samuel Luiz e você está no Legislação.